como Deus é. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor, digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulta-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá, e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que ali habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram teus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenho medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos,
e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Como Deus é! Ele é o Deus de grande perdão, o Deus de grande graça. Graça e perdão são o que Deus nos dá, que nós nunca podíamos merecer. Graça e perdão são possíveis porque outra pessoa sofreu as consequências pelos nossos pecados. No capítulo anterior, Gênesis 49, José ouviu do seu pai Jacó uma lista de todos os pecados dos seus irmãos durante sua vida até agora, inclusive o pecado de ter vendido ele como escravo no Egito. Jacó morreu fisicamente e foi viver com Deus. Mas antes de morrer, ele deixou 2 mandamentos para seus meninos obedecer, depois da morte dele. Número 1, sepultá-lo na terra de Canaã, a terra que Deus deu para Abraão, Isaque, Jacó e para todo Israel. E número 2, José, por favor, perdoe a maldade, as transgressões, os pecados dos seus irmãos, que eles fizeram contra você. E José, ele, sendo o fiel e leal filho que ele é, ele obedeceu os 2 mandamentos do seu pai, mesmo depois da morte do seu pai. Ele sepultou seu pai no lugar certo e ele vai oferecer perdão para seus irmãos. Por quê? Ele tem um grande pai no céu que ele serve todos os dias. E José chamou seus irmãos para uma conversa e ele falou para eles que eles podem ter uma vida sem medo se eles vão seguir a Deus. E Deus perdoou os irmãos de José de todas suas maldades, que causaram José a sofrer a escravidão no Egito. Eles fizeram maldade, mas Deus trouxe algo de bom. Deus mantinha a vida de todos durante o fome rigoroso e severo. Nós também, você e eu, nós também fizemos maldade e nós pecamos, causando o sofrimento de Jesus, o Filho de Deus, na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele era inocente. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia. E Deus trouxe algo de bom. Ele trouxe a oferta de vida eterna para todos, para quem quiser. Gênesis termina aqui. Deus não vai falar mais uma palavra por 400 anos. Até os filhos de Israel começam a sofrer escravidão no Egito. E eles começam a buscar a Deus e pedir ajuda de Deus. E Deus vem correndo para resgatá-los, como sempre. Em Gênesis, no começo,
em capítulo 3, temos um grande problema. Adão e Eva, junto com toda a humanidade, nós pecamos. E nós morremos espiritualmente. E nós fomos separados do relacionamento com Deus. Mas Deus nos ama e Deus tem uma solução. Em Gênesis capítulo 3, 15, nós temos a primeira profecia que Jesus está chegando para nos resgatar. Na profecia diz que Eva vai ter um descendente, Jesus. E Satanás vai morder na calcanhar dele. Esta é a cruz. Mas Jesus vai esmagar a cabeça dele. Esta é a ressurreição e a vida eterna. Gênesis 3,15 foi cumprido no Novo Testamento. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, temos o cumprimento da profecia. Jesus disse, prega o evangelho, as boas notícias para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O evangelho, as boas notícias, é que Jesus morreu pelos nossos pecados. O inocente morrendo no lugar de um criminoso na cadeira elétrica do primeiro século. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e no terceiro dia Deus o ressuscitou para a vida eterna. Ele está vivo agora e pode nos ajudar. E nós sabemos que é a verdade porque as autoridades romanas que sepultaram Jesus disseram que o túmulo está vazio. E Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas de uma só vez. Não foi a alucinação de uma só pessoa, mas 500 pessoas ouviram da mesma hora. E estas testemunhas que comeram com ele, falaram com ele, tocaram nele durante um período de 40 dias. Eles proclamaram esta mensagem do Evangelho pelo mundo inteiro durante um tempo de 30 anos. Diante de perseguição e morte, eles nunca recuaram, eles nunca negaram o que eles viram com seus olhos. E Jesus pede que você acredite nesta mensagem do Evangelho das Boas Notícias. E Jesus pede que você seja batizado em nome de Jesus Cristo para ser salvo. Salvo do quê? Da justa ira de Deus contra os pecados. Ele vai castigar os pecados. Mas Jesus diz que você pode ser libertado deste castigo. Ele pede que você seja batizado para ser salvo. Por que batismo? Jesus está pedindo para você fazer exatamente a mesma coisa que ele fez. Satanás matou Jesus na cruz. Um amigo, José de Arimateia, sepultou ele no seu próprio túmulo. E no terceiro dia, Deus o ressuscitou para a vida eterna. Jesus pede a mesma coisa de você, Jesus pede que você faça a mesma coisa que ele fez, porque Satanás também matou você e eu, quando nós pecamos. Então Jesus pede que a gente morre ao pecado, abandona aquele estilo de vida. Vamos começar a pensar numa maneira correta de viver. Pede para um amigo, e ele vai te sepultar num túmulo de água, brevemente. E quando você sai da água, Deus está te ressuscitando com o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus. E você vai viver eternamente perdoado, pois você recebeu a graça e perdão de Deus. E depois que você nasce de novo da água e do Espírito, você é um filho de Deus, amado pelo Pai. E Ele quer que você participe com outros filhos de Deus, num grupo, numa assembleia que se chama a igreja, onde a gente vai reunir para honrá-lo e agradecê-lo e aprender mais sobre ele, até ele vem nos buscar.
E enquanto nós estamos esperando Ele nos buscar, nós vamos viver como Jesus. Não vamos ter ódio, rancor, ressentimento. Não vamos nos vingar contra quem nos maltratou. Não, nós vamos viver como José. Nós vamos viver como Jesus. Nós fomos perdoados por Deus, então nós vamos perdoar outros e mostrar a mesma graça aos outros. Se você precisa de mais informação sobre isso, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado por participar nesta leitura do livro de Gênesis. Que Deus abençoe você.